Revelados causos sinistros de fazenda, o lado amaldiçoado que nossas avós enfrentaram no interior. Era mais uma noite tranquila em Alto do Cedro, mas Mariana sentia a tensão no ar, como se a própria terra respirasse histórias sombrias. A fazenda que um dia pertencera à sua avó, agora um eco de risadas e alegria, estava cercada por um manto de mistério e medo. Ao se mudar para lá após anos de correria na capital, Mariana esperava reviver a magia da infância, mas a fazenda logo revelou seu lado obscuro. Enquanto a lua cheia surgia no céu, sombras pareciam dançar entre os coqueiros, e sussurros inquietantes flutuavam na brisa da noite. No início, o aroma do café fresco a despertava e fazia seu coração se aquecer, mas à medida que a lua se tornava mais brilhante, Mariana começou a se sentir observada. Eram apenas ilusões? Ou algo mais sinistro se esgueirava para mais perto? Aqueles relatos de criaturas que os mais velhos da cidade sussurravam em voz baixa não eram apenas histórias para adormecer crianças. Certa noite, numa mistura de curiosidade e medo, Mariana decidiu abrir um velho baú que pertencera à sua avó. Dentro, além de trajes de festa que tinham mais poeira do que brilho, encontrou diários amarelados, suas páginas repletas de relatos horripilantes. O Homem de Palha era um dos nomes que mais aparecia, descrito como um trabalhador respeitável, mas que escondia por trás de suas falsas promessas um terror imensurável. Cada nome que surgia ali parecia tão familiar, e logo Mariana percebeu que os vizinhos da sua avó, mencionados nas páginas, tinham desaparecido de formas trágicas, como se uma maldição se lançasse sobre eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aquela noite, o medo se tornou palpável. O vento zunia, quase como se sussurrasse advertências, e a pressão em seu peito aumentava. O Homem de Palha se tornava mais que uma história, ele era um aviso. A cada dia que passava, Mariana escutava mais sussurros que a deixavam em estado de alerta. A iluminação da lua, antes reconfortante, agora parecia um holofote que a expunha a algo aterrorizante. Um grito ecoou no fundo de sua mente: "Vá embora!" Quando um vento mais forte bateu contra as janelas, a sensação de que estava cercada aumentou. O desespero subia enquanto ela sentia que estava sendo observada, caçada. Sua conexão com a fazenda a tornava parte de um legado sombrio que ela jamais imaginou. Mariana respirou fundo, decidida a descobrir os segredos enterrados nas páginas dos diários e na própria terra que pisava. O silêncio tomou conta da noite, um silêncio tão absoluto que fez seu sangue gelar. Um movimento fugaz nas sombras à beira do campo a fez saltar o Homem de Palha. Ou apenas sua mente pregando peças? A pergunta ecoou em sua mente enquanto a lua cheia observava lá de cima, um olho frio e indiferente. Mariana sabia que para escapar do que se aproximava, precisava mergulhar no passado ardente de sua família. Mas seria tarde demais? A linha entre o real e o sobrenatural estava prestes a se romper, e Mariana se preparava para a batalha entre o que carrega dentro de si e o tesouro de dores que Alto do Cedro escondia. Mariana decidiu que não podia mais adiar. Era hora de enfrentar seus medos e descobrir o que realmente tinha acontecido com sua família e os vizinhos. A luz da lua iluminava o caminho enquanto ela caminhava em direção ao antigo galpão, onde seus avós guardavam ferramentas e memórias. O ar parecia mais pesado a cada passo, como se a fazenda toda estivesse respirando junto com ela, ansiosa e temerosa. A porta rangeu quando Mariana a empurrou, revelando o interior empoeirado repleto de sombras. O cheiro da madeira antiga misturava-se com o frescor da noite. Ela acendeu uma lanterna e, com a luz tremulando, iluminou as paredes cobertas de teias de aranha, que pareciam se mover sob a sua visão. Mariana procurou por qualquer pista que pudesse esclarecer o mistério do Homem de Palha. Enquanto vasculhava, encontrou uma caixa feita de madeira escura, encostada em um canto. Seu coração disparou ao abrir, revelando não ferramentas, mas fotografias desbotadas. As imagens mostravam pessoas sorrindo em festas, mas o que mais chamou sua atenção foi uma figura sombria ao fundo, um homem vestindo um paletó de palha, seus olhos parecendo brilhar na escuridão. Era como se ele estivesse observando tudo. Mariana congelou, uma onda de frio percorreu sua espinha.
Ao examinar melhor, ela notou que a figura estava presente em várias fotos, sempre em uma posição que parecia distante, mas os olhares pareciam se direcionar a quem olhasse. O Homem de Palha estava ali em cada momento, como o espectador em sua própria história. A cada nova foto que ela virava, a sensação de que ele estava se aproximando se tornava mais forte, como se a lembrança dele pulsasse em cada pixel. Mais instigada do que assustada, resolveu sair do galpão e seguir o que poderia ser uma trilha de respostas. Passou por campos de milhos que pareciam balançar nas sombras da noite, dando a impressão de que algo ou alguém a seguia. No limite dos campos, ela avistou uma pequena construção, um antigo poço que sua avó sempre mencionava. Quando chegou, uma neblina espessa começou a tomar conta do lugar. Mariana se aproximou do poço, a água negra refletia a luz da lua como um espelho sombrio. O burburinho de vozes começou a surgir ao seu redor, sussurros que pareciam chamar seu nome. Mariana! Mariana! Aqueles sós a enveloparam, e ela sentiu necessidade de se inclinar para olhar mais de perto. Foi então que tudo ocorreu rapidamente. A lanterna apagou-se, mergulhando-a em completa escuridão. O eco das vozes se intensificou, e ela viu uma sombra se materializando atrás dela. O coração disparado fez Mariana dar um passo para trás, mas a sombra, uma figura familiar, estava ali. O Homem de Palha. Agora mais nítido, com um sorriso grotesco que revelava dentes amarelados, ele estendeu a mão, como se quisesse puxá-la para dentro daquele buraco negro. Uma adrenalina insuportável a arrastou, seus instintos gritando para correr. Ela se virou e saiu em disparada, o eco dos sussurros perscrutando a escuridão à sua frente. Conforme se afastava, a sensação de que algo estava seguindo se intensificava, uma presença voraz que não deixava rastros. Enquanto corria de volta ao galpão, arfante e aterrorizada, a lembrança das fotos a atormentava. Quem era o Homem de Palha? O que ele queria com ela? Ao fechar a porta atrás de si, um pensamento terrível surgia. Se ele já estava na família, o que mais poderia ter sido herdado? Mariana precisava encontrar mais respostas, mas a cada curva que a história tomava, mais inquietante se tornava. Um novo som rompeu o silêncio, um arranhar vindo de fora, uma batida como se algo estivesse tentando entrar. O medo a dominava, mas a curiosidade e a necessidade de saber a verdade eram ainda mais fortes. Naquele instante, ela percebeu que a busca por respostas estava se tornando uma questão de sobrevivência. E enquanto mais uma vez olhava pela janela, um brilho nos olhos furtivos do Homem de Palha a encarava no campo mais forte e mais próximo do que nunca. O verdadeiro terror estava apenas começando a se revelar. O que Mariana faria a seguir? Mariana sentiu um frio na barriga ao ouvir o arranhar novamente. O som parecia afastar-se e voltar, como se algo estivesse testando a resistência da porta. Ela pressionou as costas contra a madeira, tentando recuperar a calma, mas a pressão de seus batimentos cardíacos ecoava em seus ouvidos, misturando-se com o silvo distante do vento. O que quer que estivesse do lado de fora não parecia apenas curioso, havia uma urgência na sua presença, uma necessidade palpável. O coração palpitante de Mariana pulsava ao ritmo da dúvida. Ela sabia que a única maneira de confrontar seus medos era descobrir a verdade, mesmo que essa verdade fosse horrenda. Tomando coragem, ela deu um passo para trás e pegou um pedaço de madeira do chão, um resquício do que um dia fora uma caixa de ferramentas. Com a lanterna ainda nas mãos, voltou a se aproximar da porta e espiou pelas frestas, tentando discernir o que havia no escuro. O campo estava silencioso por um momento, como se a atmosfera estivesse retendo a respiração. Havia apenas a luz vencendo as trevas, batendo nas sombras com certa intensidade. Quando a neblina começou a se dissipar, algo a pegou de surpresa. Uma figura se movia suavemente pelo campo, contornando os canteiros de milho. Era o Homem de Palha. Mariana sentiu a adrenalina correr pelas veias enquanto observava ele se mover, com seu paletó de palha balançando levemente, como se estivesse dançando apenas para ela. O sorriso grotesco e os olhos brilhantes pareciam hipnotizá-la, mas ela sabia que não podia ceder ao medo. De repente o homem parou. Seu olhar pegajoso estava fixo na janela, parecia saber que ela estava ali observando. E em um movimento lento e deliberado, ele apontou para a porta do galpão. O gesto era claro e provocador. Mariana sentiu o estômago embrulhar. Ele a estava convidando a sair, a enfrentar a escuridão que envolvia não apenas a fazenda, mas sua própria história. Reprimindo o desejo de fugir e se esconder, Mariana virou-se, determinada a descobrir o que ele queria. Olhando ao redor, o espaço estava repleto de coisas antigas, cada objeto uma memória, cada sombra um segredo. As fotos enferrujadas e a caixa de ferramentas se misturavam com a mistura de sentimentos que a envolvia essencialmente.
O medo paralisante e uma necessidade de descobrimento. Ela se lembrou da frase que frequentemente ouvia de sua avó: o passado sempre volta, meu bem, principalmente se não for resolvido. Aquelas palavras reverberaram em sua mente, dando-lhe um novo impulso. Se ela quisesse entender o que o Homem de Palha representava e como ele se encaixava na história de sua família, precisava sair. Mariana respirou fundo e começou a abrir a porta lentamente. O rangido da madeira parecia gritar contra a quietude da noite. Ao cruzar a entrada, seu olhar fixou-se no campo. O homem estava a poucos passos, a presença dele se fazia cada vez mais tangível, desafiadora. Por que você me mostra isso? Ela perguntou, a voz tremendo ligeiramente. A resposta foi um riso baixo, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, uma sinfonia macabra que a cercava. Porque você pertence a isso, ele disse, e suas palavras pareciam ecoar em sua mente. A sensação de que estava sendo puxada para ele aumentou, como se estivesse sendo chamada para um destino já selado. Mas faria sentido descobrir a verdade antes de ceder totalmente? Mariana hesitou. O que mais poderia a história da sua família revelar? E enquanto aquela neblina densa tornava-se mais opressiva, a imagem do Homem de Palha se dissolveu, e o campo ao seu redor começou a se transformar. Os milhos sussurrantes agora pareciam falar, cada espiga trazendo um fragmento de histórias não contadas. A necessidade de fugir e a atração por desvendar aquilo colidiam de forma vertiginosa dentro dela. Mariana se perguntou se conseguiria sair daquelas sombras ou se as memórias de sua família a aprisionariam para sempre. O campo ecoou novamente e desta vez, a voz deles não era um sussurro. Vá até nós. O que aquele chamado significaria? O que teria acontecido? Ela não sabia, mas o que não sabia poderia custar sua vida. Mariana tomou um passo hesitante em direção ao Homem de Palha. Tudo à sua volta parecia vibrar com uma expectativa aterrorizante, como se o campo inteiro estivesse segurando a respiração. Abaixo dos pés, o solo parecia pulsar, vibrando com a vida ou a morte que ali existia. O riso ecoou mais uma vez, uma onda sonora que reverberava nas profundezas do seu ser, arrastando o ar para mais perto da sombra que o homem representava. Vá até nós. A voz, firme e atraente, ecoava em seu interior, como se cada palavra estivesse impregnada de uma verdade criativa e assustadora. 4 espigas de milho se moviam com um murmúrio distinto, como se conversassem entre si, mas suas vozes pareciam ser um lamento, uma palavra que fermentava desespero. Com o coração em frangalhos, ela tentou ignorar a urgência do chamado, mas suas pernas estavam cansadas de hesitar. A vontade de cerrar os olhos e virar as costas crescia, mas a curiosidade a mantinha presa, puxando-a mais e mais para a borda do desconhecido. O Homem de Palha, agora mais próximo, estendeu a mão em uma saudação bizarra. Entre os dedos, fragmentos de milho caíam lentamente, como um cronômetro que marcava o tempo com cada grão que tombava no chão. Um arrepio se espalhou pela coluna de Mariana. O que aqueles grãos escondiam? A expressão do homem era uma máscara de calmaria, quase convidativa, mas seu olhar ardente carregava a intenção de um predador. As marcas no rosto de Palha, ressecadas e fissuradas, pareciam formar um sorriso enquanto ela ficava paralisada diante do dilema. Por que você faz isso? A pergunta deixou seus lábios sem querer, e ela já se preparava para o riso que viria. Porque esta história não acabou. O eco daquela frase a atingiu como um vento gelado. Mariana sentiu um impulso irresistível de saber mais. E esse impulso a levou a se aproximar ainda mais. Assim que deu um passo à frente, o campo explodiu em movimento. As espigas levantaram-se, e as sombras começaram a se contorcer. Cada movimento revelava partes de um passado esquecido. Visualizações vívidas começaram a surgir nas sombras, como se as lembranças da fazenda estivessem sendo expostas. Ela viu figuras fugidias, homens e mulheres banhados em terra, suas expressões banhadas em desespero, garotos correndo com medo. Um grito abafado cortou a noite, lembranças horríveis brotavam de cada canto. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Cada imagem provocava as emoções guardadas em sua mente. As histórias de sua avó, que não eram apenas histórias, mas vivências que tinham sido profundamente enterradas. E o Homem de Palha, agora conectado a tudo isso, era a chave para abrir aquele cofre de horrores. Você está pronta para a verdade? Ele inclinou a cabeça para o lado, e seu sorriso grotesco se alargou. Mariana olhou para trás, em um impulso que quase a fez voltar para a segurança do galpão, mas a ideia de ficar presa no desconhecido do passado a desgostava ainda mais. Era uma armadilha sutil, algo que sua avó teria compreendido, mas que ela agora precisava desvendar por si mesma. O que aconteceu aqui?
A pergunta escapuliu de seus lábios tão frágil e desesperada, que surpreendeu até mesmo a si mesma. O homem de palha simplesmente riu, sua risada crescendo em intensidade, misturando-se ao vento que soprava e fazia as espigas dançarem, criando um baile macabro que parecia não ter fim. E então, em uma fração de segundo, tudo silenciou. O campo voltou a estar em calma, mas as sombras ainda dançavam, como se o próprio espaço estivesse se preparando para revelar seus segredos mais obscuros. Mariana sentiu a terra tremer sob seus pés. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e no fundo de sua mente uma única frase ecoava, repetitiva e inquietante: você não está sozinha. O medo e a curiosidade se entrelaçaram dentro dela. O que mais a aguardava na penumbra daquela fazenda? E naquelas sombras dançantes, quem ou o que realmente a estava chamando? Mariana mal teve tempo de processar o silêncio inquietante que sucedeu à risada do homem de palha. A terra sob seus pés pulsava com uma agitação inexplicável, como se a própria fazenda estivesse viva. Um sinal de alerta disparou em sua mente, mas a curiosidade e o desespero que carregava a arrastavam adiante, como um peão preso em um jogo macabro. Uma brisa gélida cortou a atmosfera e as espigas de milho, antes dançantes, pareciam agora se inclinar, cientes de algo que Mariana ainda não compreendia. O campo estava repleto de murmúrios, ecos de vozes perdidas que lhe chamavam, imploravam por atenção. Ela fechou os olhos por um instante, tentando silenciar a cacofonia. O que você quer de mim? A pergunta reverberou em sua mente, mas o ar ao seu redor estava denso, carregado de incerteza. Abrindo os olhos, ela se deparou com a figura do homem de palha, agora mais próximo. Seus olhos eram fendas flamejantes que queimavam intensamente, desnudando uma violência latente. Intrigada, um fio de coragem a empurrou a se aproximar ainda mais. O que você sabe sobre o que aconteceu aqui? Ela mal conseguiu sussurrar a frase, que soou quase como um grito em meio ao silêncio. A verdade é uma herança pesada, querida. Ele inclinou a cabeça novamente, fazendo com que os fragmentos de milho em sua mão se espalhassem, formando um pequeno amontoado no solo. Você está disposta a carregar esse fardo? A provocação estava ali, clara e terrível, como um convite a um banquete de horrores. As sombras ao seu redor engrossaram, e uma sensação de sufoco tomou conta de Mariana. Aquelas figuras que ela havia visto dançando sob a luz pálida eram mais do que memórias distorcidas, eram testemunhas de segredos sombrios. Elas giraram cada vez mais próximo, e em um momento, uma delas se descolou da penumbra. Era uma mulher com o semblante marcado pela dor, os olhos arregalados refletindo um eco de sofrimento que parecia atravessar gerações. Ajude-nos, a mulher sussurrou, sua voz como um sopro do vento. Era um pedido desesperado que incendiou o coração de Mariana. Não deixe que a história se repita. História? O que isso significava? Uma sombra de dúvida cruzou sua mente, mas o chamado dela era forte, uma corda invisível puxando o ar para a escuridão. O homem de palha começou a avançar mais, e Mariana percebeu o tempo escasso. Ela respirou fundo, finalmente decidida. Está bem, eu quero saber. Me conte tudo. Sua voz estava tingida de um pânico controlado, mas a determinação crescia dentro dela. O sorriso do homem se alargou, revelando não apenas dentes, mas um abismo. Então que assim seja. As espigas guardarão o que você precisa saber. Mas tenha cuidado, nem tudo é como parece. Num instante, as sombras convergiram, e um turbilhão de imagens envolveu Mariana. Ela viu a mulher de antes, agora cercada por um grupo de pessoas sussurrando em círculo. O semblante dos presentes era de medo e desespero, e rapidamente ela reconheceu histórias da sua avó, seus rituais, os avisos, tudo de que tinha ouvido falar em noites longínquas. Com as visões crescendo em intensidade, Mariana se sentiu sendo puxada para dentro delas, como se a própria terra a estivesse engolindo. O campo ecoava com os gritos de antigos sacrifícios, os rostos estavam distorcidos pelo terror. O homem de palha observava satisfeito enquanto a cena se intensificava, a verdade prestes a se revelar, mas não sem uma nova revelação que poderia mudar tudo. Você não está sozinha agora, mas o que você está disposta a perder para entender a verdadeira natureza da sua família? A pergunta soou em uníssono com os sussurros, cortando o ar como uma lâmina afiada. Mariana sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O que mais estava por trás daquelas verdades? E o que ela teria que sacrificar para descobrir? Mariana sentiu seu coração acelerar enquanto as imagens a rodeavam. O homem de palha tornava-se uma sombra mais insistente, uma presença que pulsava com uma urgência estranha. As vozes ao seu redor aumentaram, misturando-se em um grito ensurdecedor. Era como se a fazenda estivesse lembrando de um passado sombrio, uma memória coletiva que insistia em se revelar.
O que aconteceu com a minha família? Ela gritou para os ecos, mas as respostas pareciam dançar fora de seu alcance, como sombras brincando em uma fogueira. Uma dor profunda a atravessou ao pensar no que estava por vir. Os rostos distorcidos começaram a tomar forma, e ela conseguiu ver os fragmentos de uma cerimônia macabra. Pessoas de pé ao redor de um altar improvisado com as mãos erguidas, murmurando palavras que se entrelaçavam em cânticos sombrios. Vincule-se, querida, o homem de palha sussurrou, sua voz agora um eco que parecia vir de todos os lados. Vincule-se a eles e descobrirá o que a história esconde. Mariana hesitou. O que isso significava? Vincular-se? Um aperto no peito a fez perceber que cada passo mais fundo naquele pesadelo vinha acompanhado de um preço. E enquanto a visão se intensificava, seu olhar se fixou na mulher que havia pedido ajuda. O semblante dela estava contorcido em agonia, uma expressão de um sofrimento que era agora palpável para Mariana, como um peso em suas costas. Não podemos mais suportar o fardo, precisamos de você. A mulher gritava, e esse grito atravessou a camada de sua realidade, penetrando em seu ser. O pedido dela ecoava um reflexo de suas próprias preocupações, fazendo-a sentir a ligação com aquelas almas presas em um passado sangrento. Você é parte disso, Mariana, disse o homem de palha com um riso maníaco. Suas chamas nos olhos pareciam dançar, refletindo um mundo de trevas. Assim como seus antepassados, você também tem uma escolha a fazer. E nesse momento de clímax a visão mudou novamente, revelando não apenas os sacrifícios, mas o que realmente se escondia sob a superfície da fazenda. Estrondos de trovões soaram no céu, uma tempestade se formando à distância, e cada relâmpago iluminava um cenário coberto de sangue e desespero. Mariana viu sua avó ali mais jovem participando de rituais que pareciam condenar almas, libertando forças que devoravam quem quer que cruzasse seu caminho. As espigas de milho estavam agora cobertas de recordações, um testemunho sombrio de pactos feitos em noites sem fim. Seu sangue corre nas veias delas, sussurrou a mulher, seu olhar drenado pela dor. Esse é o seu legado, e agora é a sua vez de decidir. Ela estava prestes a sucumbir a um grito, quando uma luz ofuscante iluminou o campo, cortando o pesadelo e a fazendo girar em um vórtice de emoções inteiras. As sombras gritaram, e Mariana percebeu que tudo ao seu redor girava. E no calor da tempestade que chegava, uma nova voz se ergueu do seio escuro da fazenda. Você precisa escolher, Mariana. O som ecoava como um tambor, pulsando como os batimentos de um coração que lutava para escapar da natureza que a mantinha presa. Mas se eu não conseguir, se eu falhar, a dúvida a consumia. O que ela teria que sacrificar para não se repetir na história? Para não se tornar parte daquela escuridão? Ela hesitou, o medo engolindo sua coragem, e então, de repente, um estalo no ar fez com que ela desse um passo atrás. Os murmúrios se intensificaram, e as figuras começaram a se agitar numa dança frenética, a pressão se tornando insuportável. O homem de palha a encarou provocador. Quer saber a verdade? Então esteja preparada para a maior revelação da sua vida. Seu futuro depende disso. Mariana sentiu um frio penetrante. E no instante seguinte tudo ficou em silêncio absoluto. Era como se o próprio mundo tivesse parado. O que seria este dever terrível que a aguardava? E enquanto o pânico subia, ela percebeu que algo se movia nas sombras. Algo que estava prestes a se revelar, e era muito pior do que qualquer coisa que ela já imaginara. Mariana sentiu o clima tenso ao seu redor, como se a própria terra estivesse segurando a respiração, esperando por ela. O silêncio era ensurdecedor, mas havia uma expectativa palpável que fazia seu sangue gelar. O homem de palha, com seu sorriso disforme, se aproximou. Suas mãos, longas e desproporcionais, pareciam dançar no ar, enquanto as sombras ao redor dela se tornavam mais densas, como se quisessem engoli-la. Mariana, ele sussurrou, e a forma como disse seu nome parecia um feitiço. A linha entre passado e presente é tênue. Você deve reconhecer seu lugar na história, ou sucumbir a ela. Ela olhou ao redor, tentando identificar o que se movia na escuridão, mas a neblina a envolvia como um manto pesado. A mulher não estava mais entre elas, sua expressão havia se apagado em meio às visões turvas, mas a dor dela restava, um eco que reverberava em Mariana. Ela sentiu a pressão nas têmporas, como se o tempo estivesse comprimindo seu cérebro. Então veio o som. Primeiro, era como um sussurro, quase uma onda suave. Mas rapidamente se transformou em um lamento, um uivo de outro mundo que emanava da floresta, um chamado sombrio. Mariana não sabia se o som estava vindo de fora ou de dentro de sua cabeça. O homem de palha parecia extasiado, como se estivesse esperando por esse momento. Ouça, querida, ele instruiu, sua voz se entrelaçando com as lamentações. Essas são as vozes que clamam por libertação ou cobiça.
Você não está sozinha, eles sempre estiveram aqui, esperando. Você faz parte deles. Ela sentia seu corpo tremendo, quase como se estivesse presa em uma armadilha invisível. As imagens começaram a girar mais uma vez, distorcendo o que ela conhecia. A fazenda se transformou em um labirinto de corredores sombrios, onde o chão pulsava sob seus pés, como se a terra estivesse viva. E então deu-se o espetáculo de horrores. Mariana viu flashes de rostos familiares, seus avós, tios, sobrinhos, todos eles em diferentes fases de um ritual macabro. A sabedoria ancestral que outrora a protegeria agora a acossava. Eles estavam envolvidos em algo que parecia benigno, mas Mariana sabia que tinha o gosto do veneno. Assim como a mulher de antes, seus olhos exprimiam uma busca desesperada por ajuda, mas ela também percebeu o reflexo de sua própria dor. Você sente o chamado do sangue? Perguntou uma voz familiar, e o corpo dela gelou ao reconhecer a doce entonação da avó. Junte-se a nós, Mariana. Libere-se da sua vida e venha para a verdadeira luz. Mariana colocou as mãos nas orelhas, tentando abafar o eco ensurdecedor. As figuras se contorciam, balançando em uma dança grotesca, como se estivessem celebrando algum triunfo aterrador. O homem de palha a observava, seus olhos ardendo com expectativa. É hora de decidir, Mariana. O que você vai fazer? Se afastar e deixar seu legado ser esquecido ou aceitar e finalmente entender o que significa fazer parte do círculo? Enquanto as vozes se entrelaçavam em um coro frenético, a tempestade finalmente rompeu, e chuvas pesadas começaram a cair. Uma gota atingiu a mão de Mariana e ela sentiu como se um choque elétrico percorresse seu braço. A água se misturou ao solo, criando um lodaçal que começou a formar figuras, sombras que se erguiam sob a superfície, exatamente como os que estavam dançando ponto antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo. Uma figura enorme emergiu das sombras, um monstro feito de pedaços de carne, olhos vazios e um sorriso largo, grotesco. Ele fez o contato visual diretamente com Mariana, e tudo dentro dela congelou. O que eram as almas que clamavam por ela, e o que queriam realmente? A tempestade rugia e as visões se intensificavam. O que o monstro queria dela? A decisão estava nas suas mãos, mas qual escolha poderia redimi-la? E enquanto a criatura avançava, a dor em seu coração se intensificou. O que Mariana realmente estava disposta a sacrificar para descobrir a verdade e salvar aqueles que a cercavam? A chuva caía como lágrimas de um mundo que havia perdido toda a esperança, mas as vozes permaneciam insistentes, e ela percebeu que não havia como voltar atrás. A resposta estava prestes a se revelar, mas à custa de quê? A chuva estava tão densa que parecia que o próprio céu desabava, fazendo com que a fazenda se tornasse um ambiente ainda mais ameaçador. Mariana sentiu o chão tremer embaixo dela, as figuras de sombras que emergiam do lodo começando a assumir formas reconhecíveis. Eram rostos de pessoas que faziam parte de sua história, mas agora podiam ser apenas ecos de um passado distante. Seus olhos, antes vivos, agora eram vazios e sem esperança, perdidos na escuridão. Mariana! Gritou a avó dela, sua voz ecoando em um tom que misturava amor e desespero. Não tenha medo. Venha para nós. Junte-se ao nosso legado. Mas ao mesmo tempo havia uma sutileza no modo como sua avó a chamava que fazia o estômago de Mariana revirar. Era um convite, mas também uma ameaça velada. O que cada um daqueles rostos realmente queria dela? O monstro que emergia continuava a avançar, seus olhos brilhando em um tom sobrenatural que absorvia a pouca luz que restava. Mariana sentia as pernas se tornarem pesadas, como se a terra estivesse puxando-a para baixo, como se não só seus ancestrais a chamassem, mas a própria terra desejasse que ela se tornasse parte daquela história perturbadora. Decida! Gritou o homem de palha, suas mãos dançando freneticamente, como se estivesse invocando os espíritos ao redor. Você é a chave para quebrar o ciclo ou para perpetuar a corrupção. O que você escolhe? As vozes começaram a se intensificar, formando um coro ensurdecedor que ecoava por toda a fazenda. Era como se tudo estivesse convergindo para um único ponto, um momento decisivo. Mariana precisava escolher, mas o que estava em jogo? O que significava realmente se juntar a eles? Sucumbir ao que? Ela fechou os olhos, inspirando profundamente a umidade do ar carregado. Uma imagem nítida invadiu sua mente, o sorriso caloroso da avó quando ela contava histórias ao redor da fogueira, as tradições passadas de geração em geração. No entanto, agora essas tradições pareciam conter uma sombra sinistra, uma escuridão que espreitava por trás da beleza. Quando abriu os olhos novamente, uma nova figura se formou no lodaçal, uma mulher jovem com cabelos longos e desgrenhados. Ela também era uma ancestral, mas seu olhar era intenso e claro,
contrastando com os outros rostos que a rodeavam. Era como se ela estivesse lutando para sair daquela condenação eterna. Mariana! Ela gritou, sua voz se destacando no meio do lamento. Saia enquanto ainda pode. Não se deixe enganar pelos sorrisos. Num espaço de segundos, a confusão tomou conta de Mariana. Qual era a verdade? A urgência no olhar da mulher era aterradora, e as vozes foram ofuscadas por um novo lamento que parecia vir dela. Mariana sentiu que estava em um labirinto sem saída, e o medo a consumia, o medo que não era só dela, mas de toda a sua linhagem. Enquanto a criatura se aproximava, seus olhos se estreitaram, e a pressão em seu peito aumentou. Não posso ser a culpada. Ela gritou, sua voz ecoando na tempestade. E sem perceber, ela começou a recuar, seus pés ensopados tentando escapar do lodo que clamava por ela. A figura jovem olhou para ela com um misto de esperança e desespero, como se dissesse, talvez ainda haja tempo. E quando tudo parecia pendendo para o abismo, um relâmpago riscou o céu, iluminando brevemente o rosto do monstro. O horror estava estampado em sua expressão abominável, e naquele instante Mariana percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a criatura, mas contra o peso do legado que carregava. O dilema crescia dentro dela, alimentado pelas vozes de seu passado, enquanto a chuva caía incessantemente. Mariana olhou para o monstro, depois para a mulher, e fez uma escolha. Mas o que exatamente essa escolha significaria? E nesse momento de incerteza, a tempestade aumentou, trazendo consigo um novo quão sombrio. Uma nova voz ecoou do fundo da escuridão. Você quer se libertar, Mariana? Então descubra o que realmente está por trás de tudo isso. Mariana sentiu o coração disparar ao ouvir a nova voz. Era uma entonação que parecia vir de dentro da própria terra, profunda e reverberante, como se os mortos a estivessem convocando, esperando que ela se colocasse de joelhos. O lodaçal a envolvia e o som da chuva tornava-se um tanto distante, uma batida que ecoava no compasso do terror que a cercava. Liberte-se, dissera a voz, mas de que forma? A escolha a qual o homem de palha se referia ainda reverberava em sua mente, como um eco de desespero. Ela queria gritar, mas a garganta estava seca. Aqui onde não havia saída, nem mesmo um respiro seguro. Era tudo um pesadelo, ou talvez um pesadelo maior a que estava prestes a despertar. As figuras dos rostos conhecidos pareciam mais como vultos agora. Os olhos escuros a observavam, hipnotizados, prontos para algo terrível. Mariana piscou, tentando afastar essa imagem e focar na mulher que lutava contra a lama. Corra! A ancestral gritava, desesperada. Você pode escapar, mas precisa descobrir a verdade. Mariana olhou novamente para o monstro que se aproximava, seus olhos como buracos abissais. O que você quer de mim? Ela sussurrou, uma súplica, uma pergunta sem resposta. A criatura parou um instante, e um sorriso torto deformou seu rosto grotesco, os dentes podres refletindo a iluminação fugidia do relâmpago. Então, além do horror, uma palavra surgiu nos lábios do monstro. Pertencer à lembrança de sua avó, com seu abraço reconfortante, contrastava com essa nova revelação, deixando Mariana em conflito. O que significava pertencer a um legado assim? Para estar viva na história ao custo de se juntar a esse pesadelo? Desesperada, ela começou a se mover, a cada passo um esforço colossal, lutando contra a lama que parecia querer puxá-la para baixo. Mariana! A ancestral continuava a gritar. Algo no olhar da mulher dizia que aqui as decisões pesavam. Tudo poderia mudar com um movimento, uma escolha. Ela precisava entender o que havia no fundo daquelas histórias. Então, um novo ruído surgiu, um sussurro fraco, quase perdido na tempestade, mas fervente. O que os outros não conseguiram, as palavras pareciam envolver Mariana, como uma corrente invisível arrastando-a. Curiosa e amedrontada, ela decidiu seguir a voz que a chamava, uma força que a empurrava nessa direção obscura. O que os outros não conseguiram? Uma visão aterrorizante surgiu à sua frente. Uma fogueira distante em uma clareira, onde sombras dançavam ao redor, como se uma cerimônia estivesse em andamento. Os rostos de seus antepassados naquela dança macabra pareciam distorcidos pela escuridão. Ela percebeu que as tradições não eram apenas passagens de amor, mas também de dor e sacrifício. Com o último impulso, aquela ancestral se apresentou mais uma vez, abrindo os braços. Venha a mim, Mariana. Não deixe que o ciclo continue. Junte-se à liberdade, mas você deve saber o que o ciclo exige. Enquanto a figura se tornava mais visível, uma nova compreensão e um profundo medo se consolidavam dentro dela. Mariana se colocou entre duas verdades, os ecos de um passado que a chamavam para aceitar seu destino ou a oportunidade fugaz de romper esse legado terrível.
Sem pensar, Mariana correu em direção à fogueira, mas quanto mais se aproximava, mais desesperadora ficava a cena. Gritos, choros e a presença do monstro crescendo atrás dela. Naquele instante, ela soube que uma escolha teria que ser feita, uma escolha que mostraria se ela poderia mesmo libertar-se ou se tornaria apenas mais uma sombra no legado maldito. No momento em que atingiu a borda da clareira, tudo parou. O monstro a encarava, um desafio claro em seu olhar. Decida, Mariana, você quer ser livre ou prisioneira do seu destino? E com a pergunta pendendo no ar, Mariana sentiu uma onda de frio a envolver, congelando-lhe os pensamentos. O que ela faria agora? Se permitisse ao medo dominar, estaria condenada. Mas e se falhasse? Qual seria seu verdadeiro legado? No fundo, Mariana sabia que a resposta poderia custar sua alma. E sob o peso dessa escolha, o mundo a sua volta parecia girar, esperando por um movimento definitivo. Mariana sentiu o coração pulsar freneticamente em seu peito, a adrenalina empurrando para a borda da clareira. O monstro, imponente e ameaçador, continuava a encará-la com seus olhos vazios, como se a devorasse em pensamento. O peso de seu legado ameaçava desmoronar sobre ela, um manto escuro e opressor. Ela sabia que a escolha que faria ali iria mudar tudo. Eu não sou como vocês. Sua voz ecoou na clareira, cheia de bravura, mas a dúvida sussurrava atrás dela. As sombras ao redor pareceram hesitar, as vozes ancestrais diminuindo, contemplando a cena com expectativa. E foi nesse silêncio crescente que a luz da fogueira começou a brilhar mais intensamente, revelando os rostos familiares, mas também distorcidos que dançavam ao seu redor. Um misto de desespero e esperança. A figura da mulher ancestral se destacou no caos, seus olhos brilhando com uma súplica desesperada. Mariana, escapa! Ela gritou. A liberdade não é um caminho fácil, mas se você não lutar, será apenas mais uma sombra no ciclo da dor. Aquelas palavras penetraram fundo em Mariana, fazendo sua determinação renascer. Ela já estava assustada o suficiente. Olhando para o monstro, que se movia lentamente em sua direção, ela teve um súbito momento de clareza. Era a hora de quebrar o ciclo. Com um grito que ecoou na escuridão, ela se lançou para a fogueira, sua mente cheia de memórias, esperanças e medos que colocava em jogo. Eu libero minha linhagem. Mariana bradou. Libertem-se desse fardo que vocês carregam. A energia envolvente da clareira parecia reverberar com sua declaração. O próprio ar vibrava ao redor dela, e a fogueira tornou-se um farol de luz intensa. As danças sinistras cessaram, o lamento dos ancestrais se tornaram gritos de libertação. O monstro hesitou, como se a coragem de Mariana tivesse um poder inato sobre ele. As sombras começaram a desvanecer, e a expressão abominável do ser se contorcia de angústia. Cada passo para a fogueira era uma batalha, um ato de desafiá-lo, um rompimento com o velho legado que a atormentava. Você não pode escapar. Ressoou a voz do homem de palha, uma risada que misturava raiva e surpresa. Mas Mariana não se deixou abalar. Olhando nos olhos do monstro, ela fez um último esforço. Eu sou a herdeira, mas não vou carregar essa dor eternamente. E com essa afirmação poderosa, a luz da fogueira se intensificou como uma explosão. Aquilo parecia ter um efeito profundo. O monstro grunhiu e começou a retroceder, as sombras que moldavam sua forma distorcendo-se e se esvaindo. O próprio solo tremia enquanto a luz pulsava, como se a vida estivesse sendo reanimada por seu sacrifício. As figuras dos ancestrais, antes angustiadas e temerosas, agora se tornaram formas douradas, soltando-se da lama e do medo que os aprisionava. As risadas de desespero se transformaram em gritos de liberdade, e Mariana sentiu uma onda de calor e alívio correr pelo corpo. Ela havia desafiado o medo, havia escolhido o caminho da verdade, e agora o círculo da maldição estava se quebrando. Pouco a pouco, a neblina que envolvia o campo se dissipou, e cada rosto recuperava a cor e a vida. As almas estavam livres finalmente. Quando a última sombra desapareceu, ficou apenas Mariana ofegante, mas com uma sensação de paz inundando seu ser. O homem de palha havia desaparecido, derrotado pela luz de sua determinação. O campo, antes opressor, agora parecia leve e revitalizado. As espigas de milho, antes dançarinas de um lamento, estavam calmas, balançando suavemente ao vento que trazia novas promessas. Mariana caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de tristeza e alívio, libertando-se do peso do passado. A pressão em seu peito se dissipou, e ela respirou profundamente, sentindo que a história de sua família não era mais um fardo, mas uma lição viva a ser honrada e transformada. A luz do amanhecer começava a iluminar o horizonte, e Mariana se levantou. O legado em seu sangue agora era um sopro de novas possibilidades. Com o último olhar para a fazenda, sabe que nada
Estará perdido se ela continuar contando essas histórias, mantendo a memória viva e transformando dor em amor. E assim, enquanto o sol nascia, Mariana tornou-se a guardiã de uma história repleta de resiliência, suas raízes fincadas no solo da verdade e da liberdade. E você, está pronto para encarar seus medos e se libertar? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror e mistério. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem estas histórias de superação e coragem. Comente suas reações e teorias sobre este final. Sua opinião vale muito para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Eles precisam se juntar a nós nesta jornada.